Espero que seja tudo com vocês. Uma boa noite a todos. A gente espera aqueles 5 minutinhos protocolares, mas como hoje temos muito assunto resolvido, a gente já começar, tá? Muito bem. Hoje nós vamos encerrar o conteúdo do nosso livro único. E assim, eu tive uma percepção que o autor, talvez na hora de elaborar o material, ele tenha dividido os assuntos, obviamente preocupado, né, em falar em uma aula apenas sobre um assunto, não deixar assuntos não finalizados para as próximas semanas. No entanto, agora na última semana a gente tem bastante assunto ainda, tá? Vocês já sabem que é umas... Primeiro, vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá tranquilo aí? Só me dá um ok, por favor. Pode ser no WhatsApp, pode ser por aqui. Tranquilo. Para mim tá tranquilo, professor. Beleza, tá ótimo. Tá ok. Então, o seguinte, a gente tem, hoje, dei uma olhada no AVA, vamos só recapitular, né? Chega no final do semestre, acreditem, né? Estamos chegando no final do semestre, estamos conseguindo hoje concluir uma etapa difícil, que é a sessão 4.3, a gente fechar o nosso conteúdo e fechar sem nenhuma perda no que eu falo, a quantidade de conteúdo. A gente vai conseguir concluir a apostila, mesmo remotamente. E vamos lá para aqueles recadinhos que a gente sempre precisa lembrar. Primeiro deles, AVA atualizado até sexta-feira, mas eu preciso que até amanhã vocês tenham pelo menos aí a 4.2. Então, já que já vai para 4.2, vai para 4.3 e resolve isso. Eu vi que muitos já finalizaram. Temos um exercício para ser entregue até amanhã, dia 9. Então, vocês, né, da segunda-feira ganharam um dia a mais de prazo. Isso é interessante. E por que até o dia 9? Porque eu vou fechar as notas, vocês vão ver as notas encerradas, finalizadas, lançadas no AVA no dia 10. Estaremos com essa questão resolvida no dia 10 de junho. Lembrando que dia 11 é feriado. E na semana que vem, vai iniciar a semana das segundas provas. As provas, elas terão o mesmo formato da primeira avaliação oficial, ou seja, vocês deverão estudar com os exercícios que eu passei, com os vídeos gravados das nossas aulas, com o livro único, e perguntas práticas serão apresentadas para vocês sobre esses comandos, e vocês responderão assim como fizeram na avaliação oficial 1. Coisa que eu já gostaria de frisar, eu vou até escrever aqui para eu não esquecer de falar para as outras turmas, tá? Nós vamos comentar sobre a avaliação oficial 2. Bom, uma questão que eu já posso adiantar para vocês. Eu ainda não elaborei a prova, mas é muito possível que a gente tenha a mesma configuração de questões que vocês possam descrever as respostas, e não só questões fechadas, porque assim eu consigo dar uma liberdade para saber, e com as próprias palavras de vocês conseguirão explicar como resolver aquele problema, como resolver aquela pergunta. Sobre avaliação, sobre AVA atualizado e sobre exercício, vocês têm alguma dúvida, pessoal? Deu não. Não. Tranquilo. O AVA Beleza. até que dia? Oi? Semana que vem. Estou com o calendário aqui de vocês, dia 15. E aquele mesmo esquema, vocês terão 10 horas, né? Na verdade foram 12, né, pessoal? 12 horas para fazer a prova. Ela estará liberada às 10 da manhã e vocês terão até às 10 da noite, ou seja, 22 horas. Vocês se lembram de como que era essa rotina, galera? Sim. Então tá ótimo. Eu estou fazendo aqui umas anotações porque esses são os dois grandes assuntos. Primeiro, não vai ser uma prova só fechada.
Ela é uma prova aplicada dentro daquilo que a gente estudou, tá? E ela fica aberta de 10 da manhã às 22 horas do dia da prova. Beleza, anotadinho aqui também no meu lembrete. Eu tenho um lembrete aqui sobre o que eu tenho que falar em toda a aula. Então, sem mais delongas, a gente vai começar a falar sobre o assunto da sessão 4.3, finalizar o nosso conteúdo. Essa semana vocês ficam livres de exercício, não vai ter um novo exercício. No entanto, reforço a entrega do exercício para o dia de amanhã. Então, vamos começar. Vou compartilhar a tela aqui. Muito bem, eu começo destacando alguns pontos do livro único, como vocês já sabem, porque é o seguinte, até então, na semana passada, nós configuramos um layout preocupados com a impressão, tá? A aula de hoje será uma continuidade do que nós fizemos na aula passada, no entanto, com outras preocupações que também devem ser trazidas quando nós falamos de um ambiente de impressão. Quando vocês faziam desenhos lá comigo na disciplina de desenho técnico, vocês obviamente utilizavam pranchetas, vocês utilizavam lápis, utilizavam esquadro, e eu passei para vocês um modelinho de formatação. Vocês continuam me ouvindo, gente? Eu só ativei aqui o fone de ouvido, só dá um ok para mim aí. Ok. Sim. Tá, beleza. Então vamos lá. Nós fizemos vários desenhos. E aí possivelmente vocês vão se lembrar disso aqui, ó. Eu vou abrir um arquivo e quem teve aula comigo vai se lembrar disso aqui, ó. Legenda, tá? Essa imagem ela foi extraída do livro único de vocês de desenho técnico, tá? Então, possivelmente vocês se lembrarão aí que era uma tarefa árdua, né? A preocupação em manter as linhas com um devido, né? Com devida perpendicularidade. Vocês tinham que trabalhar com os jogos de esquadros para conseguir fazer isso. E agora no AutoCAD a vida vai ser mais facilitada. Nós vamos fazer isso. Então, para quem estava na aula passada ou para quem assistiu os vídeos, né, mesmo depois, a gente precisa do conteúdo pronto da semana passada para que a gente comece a trabalhar. Então, vamos começar sem mais delongas para que a gente possa ir efetivamente trabalhar. Olha só, eu vou pedir aqui no AutoCAD um arquivo novo. E quando eu pedir um arquivo novo, eu não vou trabalhar mais na aba modelo. Não, minto, eu vou trabalhar na área modelo sim. Eu já vou fazer um retângulo, só para vocês terem uma ideia, tá? Eu já vou fazer um retângulo na origem. Esse retângulo ele vai ter 200 por 200, tá? E aí ele vai ter 200 por 200. E esse retângulo que eu faço na aba modelo, vocês podem inclusive adicionar cotas, vocês possivelmente se lembram aí em como fazer, mas não vamos pensar nisso ainda nesse momento não, porque como a gente tem bastante assunto, é melhor a gente pensar apenas numa figura básica para que vocês possam entender, tá? Então vamos lá. Estou dando uma olhada aqui. Só um minutinho, pessoal, para ver se eu não estou esquecendo de alguma coisa. Tá, vamos lá. Quando a gente vem aqui para a aba Layout, ó, a gente já tem esse retângulo que eu fiz no modelo, primeiro no formato A3, que é o padrão do Layout 1, e depois no papel A4. Mas nós aprendemos que quando a gente trabalha aqui na aba Layout, olha que interessante, ó. Na aba Layout, abre um novo menu, Layout. E aí, quando abre esse novo menu, a gente trabalhou aqui, ó, configuração de página. E aí, quando eu trabalhar em configuração de página, até aqui não tem nada de diferente, tá?
Não tem nada diferente, porque esse arquivo é um arquivo novo. Mas se eu vier aqui, ó, no Layout 1, eu posso clicar em Nova ou Modificar, mas se eu clicar em Nova, tá? E lembrando que na aula passada a gente criou aqui o chamado de formato A4, eu vou utilizar ele aqui, né, como uma cópia do Layout 1. Tudo isso aqui a gente já fez na aula passada. Observem que aqui, ó, eu tenho, quando configuro em DWG para PDF, propriedades. Dentro de propriedades, a gente tem tamanhos personalizados. E aqui, qual que é a situação interessante? Esse caminho nós já fizemos na aula passada, mas eu já tenho aqui, ó, 2 modelos salvos, ó, CAD quarta, CAD sexta, tá? Eu criei os de vocês, pessoal, da segunda-feira passada, eu não salvei o arquivo, por isso que não está aqui, tá? Então, ó, eu tenho esses papéis personalizados, vou escolher esse aqui, ó. Primeiro eu vou editar para ver se está tudo certinho. 210 por 297, que é o papel A4. A área imprimível é 7, 7, 25 e 7. São as margens que nós utilizamos na nossa disciplina de desenho técnico do semestre passado. E tá ok. Vou avançar. Então, para quem esqueceu ou para quem quer se lembrar, eu posso escolher aqui, ó, CAD quarta que eu acabei de modificar. Aperto OK. Quando aperto OK, ele vem para cá. O material de vocês fala que ele vai para o topo da lista, mas ele vai para o final da lista, tá? Ó, CAD quarta, tá aqui, ó. CAD quarta. Então, uma vez que eu escolhi, e vou dar aqui, ó, eu vou clicar aqui também em vertical, que a gente tem, né, orientação paisagem em retrato, eu vou manter em retrato e dar OK, tá? E agora, eu tenho que trocar aqui, ó, formato A4, definir como atual, agora sim, fechar. Quando a gente faz isso, eu só fiz aqui rapidamente o que nós já fizemos na aula passada. Então, se vocês tiverem alguma dificuldade, se eu fiz muito rápido aqui, assistam o vídeo da aula passada, que lá eu fiz com muito mais calma. E aí você fala assim, poxa, Charlie, está tudo estranho aqui, esse quadrado que você desenhou. Eu falei, gente, semana que vem a gente vai me preocupar com isso. Então, eu clico nele, tá? Vou clicar fora primeiro, depois eu clico nele. Quando ficarem esses quadradinhos azuis, pode apertar Delete. Esquece disso por enquanto, tá? Um formato A4 está configurado com as margens e vocês estão se lembrando aqui com certeza da disciplina de desenho técnico. Só que até então eu tenho uma configuração de papel, né? Configuração de página, como o próprio nome diz. Eu preciso começar a me preocupar agora, na verdade, com a nossa querida legenda, que vocês sabem. Então, se eu quiser agora trabalhar com essa legenda, o que eu vou precisar fazer? Assim como qualquer desenho, eu vou vir na aba padrão, escolher uma linha, tá? E aí, quando eu escolho uma linha, se eu começo no 0, tab 0, é a nossa origem, e dou Enter. Olha que interessante, olha, ele escolhe lá a margenzinha que nós definimos, olha que beleza. Então, o 0, tab 0, retrata a origem que é aqui na extremidade. Como eu já fiz as contas, não preciso de fazer as contas aqui, eu vou mostrar na apostila para vocês onde que está sendo mostrado. Ó. Está sendo mostrado aqui, ó, no final da página 203 do PDF. Ó, ele fala do comando linha que eu ativei. Depois ele fala da coordenada absoluta 00 que eu fiz também, na 204. E ele fala aqui, olha, 178 de comprimento e 283 de altura. Por quê? Eu vou pegar, basicamente, né, os 290 e... Os 200... pronto, gente, os 297, na verdade, e subtrair 14, que é 7 em cima e 7 embaixo, e nos 210, que é a largura, eu tenho que subtrair 25 mais 7. Então, é só vocês fazerem a continha aí, ó. 297 de altura menos 14 e 210 menos 32 na largura. Então, esse é o resultado dessa continha, ó. 283 de altura. Posso habilitar o ortogonal e digitar 283, Enter. Depois,
178, Enter, depois 283, Enter, e para finalizar, joga para a esquerda, 178, Enter. Olha que beleza. As margens da configuração de página, que é a área imprimível, elas estão agora com bordas feitas com linhas. E, obviamente, pessoal, eu não me preocupei com layers, mas se vocês tiverem uma tabela de layers da empresa que vocês estão fazendo, se vocês assistiram os vídeos da aula prática que eu disponibilizei lá, né? Foi disponibilizado para vocês as aulas práticas da Croton, já podem utilizar essas linhas que estão fazendo a partir de um comando de uma paleta de layers da escolha de vocês. O Lucas falou que vai se atrasar um pouco, a Isabela também, e o Enzo também. Mas tudo bem, pessoal. Vou dar um ok para eles aqui. Pronto. Vamos continuar. Até aqui sem estresse, né, galera? Então, a gente pegou o que foi feito semana passada. Você fala assim, Thiago, semana passada a gente não mudou a margem. Não tem problema não. Oportunidade para você criar aí, ó, as margens com 25, 7 e 7. E aí a gente tem a oportunidade de continuar a partir daqui. Depois disso, a gente vai continuar com a seguinte situação. A apostila de vocês na página 204 recomenda fazer isso aqui, olha, que é uma legenda utilizada na área metal mecânica, na área mecânica. Eu não vou utilizar esse, pelo seguinte, porque a gente trabalha com 4 turmas diferentes. Então, eu vou utilizar o que no livro único de desenho técnico a gente trabalhava, que é essa aqui, ó. Para isso, olha o que eu vou fazer. A gente vai fazer bastante coisa, inclusive coisas que não tem na apostila. Então, vamos lá. Próximo passo é fazer essas linhas aqui de dentro. E para fazer essas linhas aqui de dentro, eu posso utilizar o offset, ó. Essas daqui até aqui tem 8, daqui até aqui tem 8, daqui até aqui tem 8. 8 vezes 3, 24. Então é isso que eu vou fazer, ó. Vou voltar aqui no desenho. Vou escolher, ó, o offset, que é o deslocamento. Aí ele me pergunta, qual que é a distância? 8. Qual que é o objeto? Esse aqui, ó, essa linha. Clico. Quando eu arrasto para dentro, ele me pergunta lá embaixo, ó, sair, múltiplo ou desfazer. Eu vou apertar M, porque é múltiplo. Enter. Então, eu faço 8, tá? Faço mais uma 16, faço mais uma 24. E aí eu dou ESC. Já começou a ficar bom. 3 linhas inteiras. Então, eu fiz 1, 2 e a terceira aqui, ó. Só que agora, para fazer a lateral, eu vou fazer uma primeira de referência aqui. Por quê? Essas linhas laterais, elas são as linhas... Na verdade, eu posso até fazer. Não preciso nem criar linha nova, não. Leidiane, aceita também. A primeira distância que eu tenho que fazer de offset aqui, ó, não vai poder ser múltipla, porque eu tenho uma distância de 40, uma distância de 78 e uma de 30. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Deslocamento. A primeira é 40. Enter. Objeto a selecionar. É essa aqui. Jogou para dentro. 40. Tá feito. Fiz a primeira. Depois, mais 78. Botão direito. Tá? Aí, na verdade, eu posso continuar. Ó. Clico objeto. E a distância agora, na verdade, ela é 78. Enter. Depois tem mais uma de 30. Seleciona o objeto a deslocar. Que o comando continua ativo. Clico nele. E agora eu tenho que deslocar 30. 30. Você fala assim, pô, Thiago, vou dar um ESC agora para desabilitar o comando. Ficou com um monte de linha sobrando. Não tem problema nenhum. Eu venho aqui em Trim, aperto Enter, que é a tesourinha lá, que é o aparar. Clico aqui que eu não quero, clico aqui que eu não quero, clico aqui que eu não quero. Já ficou melhor. Aí eu volto aqui agora. Aqui é tudo livre. Tem que clicar aqui que eu não quero e aqui que eu não quero. Aqui são 2 alturas de linha. Clico aqui que eu não quero. E aqui tem uma divisão no meinho aqui, ó. Clico aqui que eu não quero. Tá fiel agora, gente? Tá certinho? Eu acho que tá, né? Olha lá, que beleza. Antes a gente precisava ficar apoiando esse quadro. Agora a gente simplesmente aproveita as linhas da própria margem, garante a perpendicularidade, com certeza, e faz aparando as entidades. Dúvidas até aqui, pessoal? Para a gente passar adiante?
Estamos tranquilos? Pessoal? Tranquilo. Muitas pessoas perguntam como a gente faz para inserir uma logo, tá? Muitas pessoas perguntam, falam assim, essa aqui, ó, o desenhista não inseriu o logo, não. Só escreveu a Anhanguera Curso. Existe mais de uma forma. Nenhuma forma está na apostila, então preste atenção, porque assim, ó, até verifica aí, ó, por volta de 20 minutos de gravação, né? O Charlie falou como inserir uma logo e não tem na apostila. Porque 20 minutos, né? Porque agora são 7h27, eu comecei a gravar 7h20, ó, 7h07. Não tem na apostila. Então, uma maneira fácil é o seguinte. Primeira coisa, você tem que ter, obviamente, tá? Você tem que ter, obviamente, a sua logo. Então, eu baixei isso aqui na internet, uma logo da Pitágoras, tá? Vocês estão vendo aí na tela. E essa logo, eu vou jogar ela para dentro do AutoCAD. Por que eu falei que tem várias maneiras de fazer? Tem algumas maneiras que quando você faz, não dá certo, porque ao invés de criar uma logo, ele vai gerar uma referência, prestem atenção, para que o programa encontre essa logo que eu estou mostrando para vocês dentro do computador. Então, ele está gerando um link, tá? Lá no Word, Excel, PowerPoint é chamado de hiperlink. Só que presta atenção, imagina que você vai mandar para o seu cliente o desenho. Ele não tem a logo da Pitágoras ou a logo da sua empresa salva no computador dele. Então o link fica quebrado. Eu não vou ensinar vocês a fazer assim. Vou ensinar a fazer de uma outra forma, que é mais fácil e vai ser um elemento dentro do desenho. Tá? Então, uma vez que eu falei isso, eu vou clicar com o botão direito. A gente vai abrir um programa muito tecnológico, tá? Chamado Paint. Tá? Muito, muito tecnológico. E aí essa logo aqui eu baixei com alta resolução e ela é grandona. Vou até tirar o zoom dela aqui, ó. Mais um coleguinha que chegou aqui. Então, galera, joguei no Paint, venho aqui no selecionar e pego a área que compreende a logo. Pronto. Selecionei, Ctrl C. Ctrl C. Vou lá no AutoCAD, tá? Lá no AutoCAD, na aba padrão mesmo, só que lá no cantinho direito a gente tem aqui, ó, área de transferência. E eu vou colar, mas não colar normalmente. Eu vou colar especial. E agora eu vou escolher aqui, olha, imagem de Paintbrush. Ok. Obviamente que agora a gente vai ter que ajustar. Olha o tamanhozão que ela veio, tá, gente? Como eu falei, eu peguei ela com grande resolução. Então, o que eu vou fazer agora? Simples, eu vou ajustar. Já inseri a logo, vou clicar nela. Primeiro, vou redimensionar. Esses quadradinhos aqui, ó, se você segura e arrasta. É que eu estou com ortogonal ativo aqui, calma aí. Se você clica e arrasta eles, você diminui o tamanho. Ele não selecionou ainda. Pronto, agora vai. Olha lá, diminuiu o tamanho. Vou diminuir mais. Pronto. Diminuir. E agora eu vou utilizar o mover só para ter mais precisão. Tá? Ó, mover. Clico no objeto. Dou Enter. Especifico um ponto base. E aí eu levo ele. Ó. Ainda está grande demais, tá vendo, gente? Então, se está grande ainda, eu vou diminuir ele mais um pouquinho. Pronto. Agora eu vou mover ele. Vou ver se já estão fera. Se você quiser, se você tiver um preciosismo, depois você pode criar outras linhas de referência para centralizar. Mas aqui, olha, vocês ficavam tentando na disciplina de desenho técnico ficar desenhando o logo da Pitágoras, né? Aí, ó, prontinho para vocês. Facinho fazer, galera? Tranquilo, né? Essa é a maneira mais fácil. Por que eu estou falando que é a maneira mais fácil? Porque se você fizer da outra maneira, que eu não vou nem ensinar, porque essa aqui é mais fácil, essa aqui resolve, você está gerando um link e não efetivamente jogando a imagem aqui para dentro. Bom, até então,
a gente inseria textos com esse comando aqui, ó, texto. Mas, quando você insere um texto, prestem atenção, gente. Se eu fizer um texto de 2 linhas, 3 linhas ou 10 linhas, tá? E depois, se eu quiser deletar uma dessas linhas só, eu não consigo. Eu não consigo gerenciar ela de maneira individual, a não ser que eu entre no modo de exibição dessa caixa de texto. A gente vai usar um outro comando que em inglês, que é o que a apostila de vocês sugere, tá? Tá aqui, ó. Na página 205 do PDF, é o mtest. Mas em português vocês vão utilizar texto, tá? Comando texto M. E esse comando texto M, ele é muito interessante pelo seguinte, tá? Ele é muito interessante porque se eu quiser colocar cada letra de uma cor, eu consigo. Se eu quiser deletar cada uma das linhas, eu consigo. Se eu quiser fazer uma linha de um tamanho, outra linha de outro tamanho de fonte, eu também consigo. Portanto, o texto M nos dá maior flexibilidade para quando nós tivermos aqui essas informações. Em desenhos de engenharia civil, as informações que ficam aqui, né, no canto inferior direito do desenho, nessa área que nós estamos chamando de legenda, é chamado de carimbo. Tá? Então, pode ser que você precise de múltiplas configurações de formatação. Então, utilizem o texto M, que vai facilitar o gerenciamento de vocês. Estamos tranquilos até agora, galera? Ou não? Tranquilo. Show de bola. Vamos lá, então. Texto M. Clico nele. E aí é o seguinte, gente. Para a gente ganhar em tempo, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou criar um aqui, ó. Especifique o primeiro canto. Vou criar aqui. Tá? E depois eu dou Enter. Ele me dá a possibilidade, ó, de movimentar a criação desse texto. E depois que eu confirmo, o mais interessante é o seguinte, olha. Ele vai abrir, olha só, quando eu começo a edição, ó, ele vai abrir uma abinha chamada editor de texto. Então, o que eu vou fazer? Ó, editor de texto. Na nossa informação aqui do nosso logo, aqui é o título do desenho. Então, eu vou colocar aqui, ó, título, 2 pontos. Tá? Só que, pelo tamanho da letra, eu não gostei. Eu vou aumentar. 2,5 não, eu vou colocar 4 aqui. Tá? Pronto, 4. Charlie, tem como mover? Tem. Você clica nele e vai aparecer esses quadradinhos, ó. Quando eu seleciono o primeiro quadradinho, eu consigo reposicionar ele, tá? Então, é perfeitamente possível, ó. Com um triângulo você consegue aumentar para mais de uma linha, para mais de 2 linhas. E aqui você também consegue aumentar o comprimento da caixa de texto. Por isso que esse texto M propicia que a gente tenha mais flexibilidade. E eu sugiro que vocês tenham a primeira caixa aqui de título maior mesmo, porque na hora que vocês forem digitar o título, vocês vão precisar de mais espaço. Beleza, Thiago, criei o título, ela vai ser uma fonte maior, só que agora todas as outras informações estão com uma letrinha menor aqui, ó, visto, aluno, RA, tal. Então vamos fazer aqui, criar um novo, aí vocês praticam aqui, ó, texto M, vou fazer ele aqui embaixo, e vou dar um Enter, e aqui, ó, eu vou querer a seguinte informação, visto, 2 pontos. 2,5 para visto aqui, eu acho que está ok, está adequado. A outra eu fiz com 4 pontos, tá? Fiz com 4 pontos, é só a gente ver aqui, ó, no cantinho superior esquerdo, onde eu estou clicando. Esse aqui, esse segundo, quando eu dou 2 cliques sobre ele, ele está com 2,5. Então, beleza. Só que se eu usei esse aqui como padrão, ó, vou reposicionar ele. Se eu usei esse aqui como padrão,
eu posso agora copiar e colar. Então, ó, seguro ele aqui, Ctrl C e vou trazer para cá, ó, Ctrl V. Aí, quando você dá 2 cliques dentro da caixinha, você consegue editar o texto. Ó. Aqui vai ser aluno. Beleza? Beleza. Aqui vai ser RA, escala, data e medidas. Então, eu vou colocar mais uma, só vou colocar data. E aí, depois vocês... Eu vou selecionar esse aqui, Ctrl C, Ctrl V. Depois vocês podem completar todas as informações do arquivo de vocês, mas eu quero ganhar em velocidade aqui, para a gente não perder. Deixa eu aceitar os colegas que estão chegando. Até aqui tranquilo, pessoal? Estamos bem? Tá ficando legal? É mais tranquilo que fazer na mão? Belezinha, belezinha. Estão me ouvindo? Tá tudo certo? Vai dando um ok para mim aí. Tá de boa, já. Show, maravilha. Então vamos lá. Agora, eu vou falar o seguinte para vocês. Tem um errinho na figura do livro único aqui, ó, na página 207, tá? Vou até escrever aqui. Vou escrever aqui para não esquecer de falar isso para as outras turmas. Erro na figura da página seria 205, 207, tá? Por que isso, galera? Porque quando abre a caixinha de diálogo do que nós vamos fazer agora, não é essa aqui, ó, não é editar atributos, tá? E sim é o comando definir atributos. Então, só para que... estou seguindo a sequência aqui da apostila, abri uma janelinha, até eu escrevi aqui, ó, imagem errada, deveria aparecer definição de atributo. Então, anotem isso aí. Às vezes, vocês vão seguir a apostila, o passo a passo para fazer, e, enfim, podem ver que a janelinha está diferente. Olha que interessante. Isso aqui, se eu salvar agora, tá ótimo. Por quê? Eu não posso colocar o título do desenho, o nome do aluno e o visto. Por que eu não posso colocar ainda? Pelo seguinte, se você cria um template, ele tem que ser um esqueleto, tem que ser uma tela em branco, para todos os novos arquivos você poder editar. Então, cada desenho vai ter um título, cada desenho pode ter um nome de aluno, cada desenho pode ter uma data. Então, se você preencher aqui agora o nome, a data e o título, depois você vai ter que dar duplo clique em cima, igual eu fiz aqui, né? Você vai ter que dar duplo clique e ficar editando. Isso é chato. Então, para que a gente não precise fazer isso, tem um comandinho muito legal chamado definir atributos. Então, a gente vai vir aqui na aba inserir, tá? Ah, Thiago, tem comando? A galera que gosta de comando. Tem, ó. O comando chama defa, né? Definir atributos. Def attrib. Pode ser o comando def attrib, ou pode ser aqui, ó, inserir, definir atributos. Vai abrir uma caixinha que, como eu falei com vocês, é diferente da caixinha que apareceu na apostila. E isso pode gerar uma confusão para vocês. Mas olha só o que vocês vão precisar fazer. Vocês vão preencher apenas 2 campos, que é o identificador e o prompt. O identificador, imagina o seguinte, é uma tecla de atalho que vai ficar preenchida. Então, por exemplo, em título, eu vou colocar identificador T. A tecla de atalho, não, falei besteira. É uma inicial. Esse identificador é como... Ou a gente pode fazer diferente assim. Aqui você não pode ter espaço, tá? Nesse primeiro é importante falar. Identificador, mas é sem espaço. Então, por exemplo, já que vai ser um título, eu vou colocar aqui, ó, identificador título, nem caracteres especiais, nem nada. Título
desenho. Coloquei aqui. O prompt vai ser uma pergunta a ser feita para quem vai preencher. Por exemplo, qual é o título? Qual é o título do desenho? É uma pergunta, certo? E eu criei o primeiro, a altura do texto 2,5. Não, o título é a altura 4, não é 2,5. Então eu falei que vocês iam mexer nessas duas aqui. Ah, Thiago, mas eu quero mudar a configuração. Não quero esquerdo, quero alinhar centralizado. Eu quero outro estilo de texto. Tudo bem, aqui você pode mudar também. Mas o que vocês precisam mexer mesmo? Nessas duas. Essa aqui eu mexi porque o tamanho da fonte é diferente, mas não é obrigatório. E dá OK. Quando você der OK, ele vai perguntar para você o seguinte: onde que isso vai ser inserido? Vai ser aqui na frente, ó. Vocês estão entendendo o que isso aqui vai gerar, galera? O que isso aqui vai gerar? É o seguinte: toda vez que eu for criar um novo desenho, eu não vou precisar apagar título desenho. Não vou precisar apagar. Vai abrir uma janelinha fazendo aquela pergunta lá para mim. Qual é o título do desenho? Vamos fazer mais um, ó. Definir atributos. Esse identificador agora eu vou chamar ele de data. Só que agora eu vou mudar o texto para 2.5. E aí, vou fazer a pergunta. Quando o desenho foi feito? E OK. Só que data vai vir aqui na frente, né? Criei, ó. Data veio na frente de data. Tá pronto, Thiago? Ainda não, mas vai ficar, tá? Porque até agora o que nós fizemos, pessoal, eu tenho que só falar mais um negócio para vocês também. Hoje tem tanto assunto na aula que eu tenho que até tomar cuidado de não esquecer nada. Então tem uma anotaçãozinha aqui que eu fiz que eu não posso esquecer. Aqui, ó. Galera de engenharia civil. Eu já falei isso, mas vou reforçar aqui. Na página 205, tá? Aqui do PDF e 203 da apostila, fala uma informação importante. Queria que vocês lessem junto comigo. Olha, a legenda denominada na área civil como carimbo é uma tabela que existe nos desenhos, na qual encontramos as informações básicas sobre o projeto. Eu já abri aqui alguns desenhos para vocês de exemplo, feitos no AutoCAD, e na área de engenharia civil, é esse o termo utilizado. Então você fala assim, o Charlie usa lá na aula fazer legenda. Aí eu comecei um estágio na área de engenharia civil, o engenheiro fala carimbo, tudo bem, ele fala, não está errado, é um termo muito utilizado na área de engenharia civil. Não podia esquecer de falar isso. Seguinte, pessoal, depois que vocês fizerem tudo isso para título, visto, aluno, para todas as informações, a gente pode falar que está pronto o nosso template. Mas ainda não é um template pronto. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, gente. Fiquem atentos aí para vocês me responderem, vamos ver se vocês estão afiados. Quando eu quero criar algo a ser usado em um outro desenho, como que eu salvo isso dentro do AutoCAD? Eu quero usar isso depois, em outro desenho, eu quero usar dentro do próprio desenho. Qual que é o comando que a gente usa? O G-Bloco. O G-Bloco? Boa, boa. Quem que falou aí? Danilo. O G-Bloco, se você quiser salvar no seu computador e depois usar. E o bloco, se você quiser salvar dentro do próprio arquivo, não é isso? Exato. Ótimo. Isso é bom que você lembrou. Até olhei no WhatsApp se alguém responder aqui. Mas olha só, então nós vamos criar um G-Bloco, que em inglês é o Write Block, mas eu vou criar um G-Bloco e eu vou selecionar, galera, tá? Eu vou selecionar em objetos, selecionar tudo que eu fiz. Tudo, tudo, tudo. E aqui selecionou margem, selecionou legenda, selecionou atributos, que a gente vem inserir, definir atributos, selecionou tudo. E eu aperto Enter.
E eu vou salvar isso dentro de uma pasta, que, por exemplo, aqui, ó, eu vou escolher uma pastinha dentro da área de trabalho, seção 4.3, tá? Que eu vou chamar aqui, ó, legenda segunda. A aula de hoje. Legenda segunda. Salvei, tá? Ok. E aqui eu podia escolher também 100 milímetros, 100 metros, tá, galera? Dei ok. Aí você fala assim, Thiago, não aconteceu absolutamente nada. E eu vou falar, sim, não aconteceu absolutamente nada. Então, o que a gente precisa fazer agora? A gente vai inserir um bloco agora. Ó, comando inserir. Isso lembra muito a última aula, né, gente? Inserir. Ele está pensando aqui, tá, galera? Ó, tá pensando. Inserir, eu vou em bibliotecas, que é a última abinha. Vou pesquisar na pastinha aqui do lado. E aqui, ó, criei agora legenda segunda. Abrir. E agora ele vai carregar um pouquinho. Vai demorar um pouquinho. Tá carregando, a gente tá indo, uma hora vai. Pronto. Quando ele aparece aqui para mim, eu posso arrastar ele para a área, tá? Ele está pensando, vocês viram, né? Aí foi lá para as cucuias, não tem problema não. Vamos mover ele aqui. Mover ele pro ladinho do outro aqui, ó. Aí vocês vão falar assim, Thiago, ele veio para cá. Vamos comparar, ó. Onde estava título, desenho, não aconteceu nada. Onde estava data, não aconteceu nada. Não tem problema algum. Por quê? Falei que tinha que fazer duas perguntas, né? E agora eu tenho dois caminhos para fazer, tá? Eu posso dar duplo clique em cima do bloco. Então eu vou vir aqui em cima do bloco, duplo clique. Ele apareceu uma perguntinha para mim, ó. Quando o desenho foi feito? Ou qual é o título desse desenho? Esse é um caminho. Duplo clique em cima do bloco. Um outro caminho é o comando editar editar atrib. Cadê? É atriba, que eu não uso aqui, deixa eu ver se é isso mesmo. Mas aí seleciona o bloco do mesmo jeito. Gente, não vale a pena, tá? Porque além de você digitar o comando, você ainda tem que clicar no bloco. É mais fácil vir aqui e dar dois cliques. Ó. Bom, mas vocês podem fazer das duas maneiras. Editar atriba, que é engraçado até, ou dar duplo clique sobre o bloco. E ele pergunta, quando o desenho foi feito? Hoje é dia 8/6 de... Ó, tá preenchendo lá, ó. Vocês estão vendo no fundo da tela? Qual é o título do desenho? Aula de segunda-feira. Acho que vai ficar grande. Mas aí qualquer coisa depois a gente pode até editar lá e mudar o tamanho. Eu vou colocar mais objetivo. Aula. Vou colocar segunda-feira, não. Vou colocar de sessão melhor. Que a referência fica melhor. 4.3. Ok. Olha que beleza, gente. Olha lá. O que eu estou querendo dizer para vocês? Se você... Tia, eu podia fazer diferente. Vamos imaginar que você vem aqui e faz isso. Ó. Aluno, 2 cliques. Aí eu coloco aqui, ó, fulano. Tia, foi para a linha de baixo, mas eu falei, como a gente fez com texto M, eu posso vir nessa setinha aqui, segurar ela ó, e arrastar. Já fica muito bom. Como a gente fez com texto M também, eu posso... Aí vai do gosto do cliente, tá, gente? Eu posso ó, colocar isso aqui de azul, colocar isso aqui
de vermelho, de vinho. Se fosse, prestem atenção, texto não dava para fazer isso. O texto M dá. Ele dá essa liberdade para a gente, que é muito bom. Muito bem. Mas, se eu tivesse salvado o bloco com isso aqui, vocês iam ter que vir dar agora, nesse arquivo que eu joguei para cá, dar 2 cliques sobre ele, tá? 2 cliques sobre ele. Na verdade, minto. Vocês iam ter que explodir o bloco primeiro, com o comando explodir. Olha o trabalho. Vocês iam ter que explodir o bloco, depois vocês iam ter que dar 2 cliques, iam ter que deletar o fulano para depois escrever. Então, galera, essa parte aqui, ó, de definir atributos é a melhor coisa que vocês podem fazer. Porque eu dou duplo clique, ele vai me fazer as perguntinhas, como eu falei, né? Eu coloquei só 2, mas vamos lembrar da nossa legenda? Poderia ter visto, nome do aluno, RA, escala, medidas. Você poderia fazer todas essas perguntinhas e fazer aqui. Pessoal, dúvidas até então? Porque a gente ainda não acabou. Estamos tranquilos? Dá um ok ou não ok para mim aí. Tranquilo. Tranquilo, né? Muito bem. Então, agora, efetivamente, a gente vai preparar o desenho para impressão. Possivelmente, vocês vão perceber que vem aqui já uma área quadriculada, originalmente, para você fazer a impressão, tá? Então, ó, quando você seleciona, eu já tinha falado isso com vocês, eu posso deletar. Ele voltou lá para o layout, calma aí. Voltou lá para o modelo, pronto. Quando você clica nele, e aparece os quadradinhos azuis, você pode deletar. E eu fiz isso. E agora a gente vai inserir a vista aqui. Para inserir a vista é muito simples. A gente permanece na aba Layout, tá? Que a gente estava. E eu tenho vários caminhos. Um deles é inserir vista. Ó. Coloca um viewport que contém uma vista nomeada. Tudo bem, ó. Eu clico e ele vai buscar lá no modelo. E ele vai falar assim, meu amigo, onde você vai querer jogar essa vista? Ó, eu vou querer jogar essa vista daqui até aqui. Beleza? Beleza. Dá Enter. E aí você vai falar, para onde que essa vista vai? Vai vir para cá. O que eu sugiro de vocês fazerem? Vocês viram que tem muito comando para a aula de hoje, né? Ah, Thiago, eu já posso então realizar a cotagem lá no modelo? Posso. Eu posso fazer a cotagem aqui? Posso também. A gente aprendeu, a gente teve uma aula só para cotagem. Você pode fazer a cotagem no modelo, que ele vai exportar para lá, ou você pode fazer assim, eu quero fazer a cotagem do desenho só agora. Maravilha, você pode trabalhar também, tá? É uma opção. Você falou assim, Thiago, você criou essa estrutura de legenda, mas ela ficou aí. Bom, como que eu posso fazer? Não, é muito simples mesmo. Eu posso mover isso aqui para a origem, tá? Então, ó, eu seleciono isso, dou um mover, tá? E ele vai me perguntar, qual que é o ponto base? Ponto base é aqui, ó. Ponto base. Especifique o segundo ponto ou utilizar o primeiro documento. Então, agora eu vou jogar no documento, ó, 0 tab 0. Como é que deu erro aqui na hora de apertar? Ou ainda, vamos fazer de uma maneira diferente que a gente pode fazer rápido. Ó, mover, seleciono esse objeto, dou Enter, especifico esse ponto base, para a gente fazer rapidão. Ó. Especifica esse ponto base e joga ele para cá. Pronto. Assim um ficou sobreposto ao outro. Sabe o que você pode fazer? Quando você estava criando lá as suas margens, você pode excluir o bloco, igual a gente já fez. Ó. Quando eu crio um G-bloco, vocês vão se lembrar, eu tenho como excluir o desenho que eu acabei de fazer. E aí depois é só jogar para a origem. Então, galera, eu vou dar um Ctrl Z aqui só para a gente não se confundir, porque o objetivo é mostrar para vocês que isso aqui tudo agora é um novo bloco que pode ser utilizado. Tá? A gente ainda não preparou o projeto para impressão. Lembrando, tá, que o objetivo disso aqui é vir para cá. É o que a gente quer fazer. A gente quer que isso aqui venha para a folha. Tá?
Vamos fazer o seguinte. Eu vou deletar aqui isso aqui. Não vai ficar sobreposto. Porque aí a gente vai ter a percepção de como que eu moveria o bloco. Mover daqui até aqui. Pronto. Então, quando você insere um novo bloco, o objetivo é que esse bloco seja as margens, que sejam as legendas do seu documento, tá? Agora que a gente já entendeu, deixa eu dar um Ctrl Z aqui e voltar do jeito que estava. A gente vai começar a preparar para imprimir. Só que olha só, galera, feio pra caramba, né? A gente imprimir, primeiro, com essa borda, e segundo, com esse quadriculado todo aparecendo. Então, eu falei que tinha como, na aba Layout, inserir uma vista, mas a gente vai fazer de uma maneira diferente, tá? É um atalho que não está na apostila, mas eu quero ensinar para vocês mesmo assim, tá? Que é o seguinte, eu posso vir aqui na página inicial, padrão, eu vou criar uma nova camada em propriedades da camada, vocês vão entender por quê, tá? Vou criar uma nova, vou chamar ela de retangular, a linha pode ser contínua, vou chamar ela de retangular, vou mudar a cor só para vocês entenderem, e ficar diferente. Pronto. E por que eu estou criando uma nova camada retangular? Vou deixar ela selecionada pelo seguinte. Eu vou agora lá na aba Layout. Só observe, tá, gente? Criou a camada, deixa ela selecionada. Vou lá na aba Layout, vou escolher retangular e não inserir vista. Eu poderia escolher outras opções ainda, tá, gente? Retangular, poligonal e objeto. Mas olha o retangular que ele habilita. Especifique o canto que quer vir para cá. Eu tenho que ir em modelo. Pronto, vou selecionar aqui. E ele veio para cá. Lembrando que é o seguinte, ó, deixa eu deletar para vocês entenderem o que eu fiz. Na aba modelo, quem chegou depois, principalmente, a gente já tinha um retângulo feito, tá vendo? Tá? E na aba modelo, eu criei aqui um layer retangular. E no layout que a gente acabou de fazer do AutoCAD, eu já tinha inserido vista por aqui, só que nós achamos ruim o modelo vir quadriculado e vir com aquela borda. Então eu esqueci de fazer um negócio. Ó. Vou tirar a grade primeiro, né, obviamente. Tirei a grade, vou em layout e agora eu venho em retangular. E ele fala, onde você quer colocar essa vista? Eu vou colocá-la aqui, ó. Pronto. O quadradinho saiu pelo simples fato que eu vim no modelo e desabilitei a grade, que está aqui embaixo. Tirei a grade. Mas aqui ainda ficou vermelho. Por que ainda ficou vermelho? Porque quando você seleciona uma vista, ele traz a borda. Então a gente tem que enganar o software. Eu vou vir aqui, ó, onde estão os layers, e escolher a primeira opção, ativar ou desativar a camada. E aí ele vai me perguntar se eu quero desativar, e eu falo, sim, desativar a camada atual. Pronto. Olha que bonita que ficou a nossa vista, pessoal. Tá? Trabalhar com comando retangular é melhor, porque com comando retangular você consegue tirar essa borda. Ah, Thiago, mas eu quero mudar essa vista de posição. Aí você tem que voltar e iluminar ela de novo. Por quê? Para selecionar a vista, você seleciona por essa borda. Para imprimir, você desativa. Ah, Thiago, eu quero mudar ela, ficar menor, ficar maior, jogar ela para cima, jogar ela para baixo. Não tem problema nenhum. Na hora de imprimir, você vem aqui, tira a luzinha dela, desativa, que ela some. Mas ela vai ficar aqui. Thiago, eu ainda quero... Joguei a escala... Não está na escala que eu gostaria. Vem uma última observação para vocês. Vou habilitar de novo. Quando eu clico, tá? Quando eu clico e fica selecionado a borda da vista, vai aparecer aqui embaixo para a gente opções de edição. Só que eu tenho que ir aqui, ó, né? O meu estava desbloqueado. De vocês, na primeira vez, possivelmente vai estar bloqueado.
Eu vou desbloquear agora. E aí é o seguinte, prestem atenção, gente. O AutoCAD, ele busca, quando ele traz a vista para o desenho, o melhor enquadramento dentro da janela que você apresentou. Se você ficou insatisfeito, você tem como mudar. Você vem aqui e muda. Ah, não ficou bom não. Vamos fazer, ó, 1 por 2. Ele diminuiu. Vou fazer 1 por 5. Ele diminuiu mais. Né? Vou fazer... Ele diminuiu mais, inclusive sumiu a minha seleção. Clico nela. Vou voltar para o que estava 1.1. Sumiu porque atingiu as bordas que eu estava trabalhando. Então, pessoal, quando você tem as bordas selecionadas, ainda é possível trabalhar com a escala. Só que eu não quero que essa aba vermelha ela saia na impressão. E como eu não quero isso, eu vou vir aqui e desativá-la. Imaginemos que já está tudo pronto. Você inseriu todas as vistas do seu projeto, com todas as cotas. Agora você deseja imprimir. A gente tem dois caminhos, né? Em inglês, o comando é o plot. Em português, o comando é o plotar. Ou o famosíssimo comando de imprimir Ctrl P. P de pato. Então, eu posso plotar. Eu posso Ctrl P ou eu posso plot no AutoCAD em inglês. E aí ele me pergunta, você quer plotar várias folhas ou você quer plotar só uma? Bom, como eu só trabalhei no Layout 1, eu só quero plotar essa folha. Então eu vou vir aqui, ó, continuar plotando uma única folha e vai abrir novamente as opções. Se você não tiver uma impressora habilitada, você não vai conseguir imprimir, né, fisicamente. Mas eu ensinei na aula passada a gente mudar aqui, ó, a impressora para DWG to PDF. O tamanho de papel já está aqui, ó, CAD quarta. E se você quer plotar, ó, fielmente, respeitando a escala que está aqui apresentada, você escolhe Layout entre as opções que estão aqui. Eu vou visualizar como que essa impressão vai ficar. Ó. Pronto! Ficou fiel ao que eu trabalhei. Ah, Charlie, mas o seu é um AutoCAD estudante, né? Então, realmente, essa marca d'água vai ser, ó, sair produzido por uma versão AutoCAD estudante, produzido por uma versão AutoCAD estudante, nas 4 bordas, tá? Isso vai acontecer, porque, obviamente, a gente está utilizando uma versão para estudante. Depois, se você apertar um ESC, tá? Ele já volta para a caixa de impressão. E se você falou, cara, deu tudo certo, ok, pode imprimir que é sucesso o seu trabalho. Falei que hoje era bastante assunto, galera? Belezinha? Estamos tranquilos? Vou aproveitar esse momento antes da chamada. Se vocês tiverem dúvidas, podem acionar os microfones ou me perguntarem pelo WhatsApp. No WhatsApp ninguém ainda falou nada. Mas o seguinte, semana que vem nós temos a nossa avaliação. Vocês estão vendo minha tela aí? Depois eu vou fazer o download aqui da listinha de hoje. Semana que vem nós temos a nossa avaliação, que será no mesmo parâmetro da avaliação oficial 1. Vocês vão ter todo dia, né, de 10 da manhã até as 22 horas para fazer a prova. A prova poderá não, é muito possível, tá, que nós tenhamos questões abertas, tá? Vai ser naquele mesmo padrão, com questões abertas, que eu quero ler de vocês. Como que vocês seguiriam, quais seriam os passos que vocês seguiriam para resolver um problema que eu passar. Então, já é na semana que vem, fica aberta de 10 da manhã até as 22 horas. E aí, obviamente, eu vou deixar o grupo aberto de 10 da manhã às 22 horas, à medida que vocês forem tendo algum problema, alguma questão, obviamente, que nós vamos tratar. Essa semana eu não passarei exercício, mas a minha grande sugestão é o seguinte: na aula passada eu falei dos 3 primeiros vídeos da aula prática Croton. Assistam o vídeo da aula prática 4, porque ele também fala de configuração de documentos para impressão.
Tudo certo, galera? Falem para mim aí. Tranquilão? Ô, Charlie, repete a última parte, por favor. Eu não entendi, desculpa, Danilo. Repete essa última parte aí, por favor. Sobre Só essa última parte, essa questão da prova. da prova, É. vai ser o mesmo padrão da primeira avaliação. Vai ser no AVA, vocês vão acessar o AVA pelo link que eu disponibilizar. Vocês terão aquele mesmo tempo, né, de 10 da manhã às 22 horas para fazer, e a prova também poderá contar com questões abertas e de múltipla escolha. Conseguiu ouvir tudo agora? Sim, tá certo. Perfeito? Você não tinha ouvido alguma parte, não? Não, eu ouvi, só não tinha entendido. Não, beleza, fica à vontade para perguntar, tá? Tranquilo. Pessoal, mais alguma dúvida? Eu vou baixar aqui a listinha de presença. Vamos ver todos os colegas que já acessaram. Então vamos lá. Começar a nossa chamada aqui pela Camila. Depois nós temos o Cássio. Depois eu estou presente. Depois a Daiane. Depois o Danilo. Depois o Davi. Edson. Gustavo. Só um minutinho, pessoal. Depois o Gustavo. Depois Isabela. Leidiane. Maísa. Matheus Alcântara. Matheus Santos. Otávio. Felipe. Robson. Romário. Não, Rodrigo. Romário. Rômulo. Presente, professor, tô aqui. Show. Tuane. E Walterson. Teve alguém que eu não falei aí, gente? Alguém que eu não falei? Eu, professor Leidiane. Qual o nome que eu não falei? Leidiane. Leidiane. É. Coloquei presença sim, tá, ô Leidiane? Eu não ouvi, não. Tá bom, obrigada. Bom, pessoal, então a gente está encerrando aqui, vou encerrar a nossa gravação. Semana que a gente tem nossa prova. Até amanhã vocês têm que me entregar o exercício. AVA atualizado e a chamada já está feita. E, obviamente, a segunda parte agora, depois do intervalo, né, de 8h45 às 22 horas, eu peço que vocês tirem qualquer dúvida sobre todo o conteúdo. Na semana que vem vocês precisarão ter o conhecimento por meio dos vídeos das gravações, por meio dos exercícios que nós fizemos e por conta também do livro único. Vou encerrar a gravação aqui, mas vocês podem me procurar
até às 22 horas. Tudo bem? Um abraço para vocês e até daqui a pouquinho. Ô, Charles, rapidinho. Oi. Vamos perguntar a questão do trabalho que você passou na semana passada para entregar hoje, não é isso? Até amanhã. Até amanhã. Esse que você passou hoje também até amanhã, não é isso? Não, hoje eu não passei, não. Não, essa atividade que está passando aí ou se você só está mostrando? Não, hoje eu só mostrei a atividade, mas não passei exercício. Ah, sim, essa que você mostrou, então não precisa. Passei o conteúdo, hoje não tem exercício. Ah, não, tranquilo então. Eu tenho que fechar as notas até quarta-feira. Beleza. Aquele que você deu, que você falou lá que está no AVA, para a gente fazer questão de. Ah, eu não lembro lá, que você falou que cada turma tinha um específico para fazer. Tem que entregar até amanhã também? Não, o da semana passada é para amanhã. Eu passei um só a semana passada, é para amanhã. Não, sim, mas aquele que você falou para cada turma, específico, para engenharia elétrica, para Sim, mecânica. você tem que entrar lá no link, assistir o vídeo no momento que eu passei, Aham. assistir e fazer. É até Ah, não. amanhã. Tranquilo então. Beleza? Beleza. Valeu!